E aí, rapaziada, vídeo de lutas a casar pós UFC 326. Rapaziada, me amarro em fazer esse tipo de vídeo aqui, tá? Me amarro em dar uma de matchmaker, ficar casando luta, ficar pensando aqui nas possibilidades. E ó, modéstia à parte, eu sou um bom matchmaker, hein? Rapaziada lá do UFC, se quiser me contratar, saibam que vão estar arranjando assim um ótimo trabalhador, porque, mano, só lutinha maneira que eu casei aqui, só luta possível de acontecer, tá? Nada, pô, impossível, nada tão fora da casinha assim. Mas tem umas lutas aqui que saíram do óbvio também. Então, rapaziada, antes de a gente começar esse vídeo aqui, ó, se prepara, fica bem confortável aí, que esse vídeo aqui vai ser longo, valeu? Se tu tá almoçando, relaxa. Se tu tá jantando também, degusta bem tua comida, fica tranquilão aí. Enquanto isso, ó, deixa um comentário aqui já no início do vídeo, comenta qualquer merda, comenta assim, ó, pra quê? Pro YouTube aumentar o engajamento desse vídeo. Ele vai ver que tem muita gente comentando, vai entender que é um vídeo interessante e vai entregar para mais pessoas, valeu? Enquanto você faz isso, você também deixa o seu like e se inscreve aqui nesse canal pra gente poder começar esse vídeo. Então, vambora. Primeira luta, Bruno Huck versus Cezinha, César Almeida. Rapaziada, é impressionante como essa categoria do peso médio é uma categoria muito irada. Eu prefiro essa categoria fora do ranking do que dentro do ranking. Dentro do ranking tá cheio de bagre, cheio de lutador chato, cheio de lutador que eu não gosto, pô, Brendan Allen, Roman Dolidze, Fofinho. Eu não gosto do Fofinho não, rapaziada, foi mal. Mas fora do ranking, cara, só tem lutador maneiro, tem muita luta maneira. Tem muito casamento de estilos maneiro. Um deles é esse daí, Bruno Huck, que tentou entrar no ranking agora, né, com o Robocop, acabou levando fumo. Cara, tem outro brasileiro aí, ó, Cezinha, os dois vindo de derrota, os dois vão querer mostrar serviço. Outra luta que, assim, dessa vez pode rolar um pouquinho de grappling, tá? Pode ser que o Bruno agora faça valer o judô dele, né, faixa preta de judô, e não queira ficar trocando com o Cezinha, pô, que veio do Glory, um cara muito mais trocador do que ele, mais técnico do que ele. Mas, meu irmão, se eles saírem na mão também, pode rolar nocaute, pode rolar de tudo, pode rolar finalização, porque Cezinha também não é muito bom em grappling. Vai ser uma luta divertidíssima. Os dois vindo de derrota vão ter que mostrar serviço. Luta de brasileiro, eu gosto de luta de brasileiro, tem gente que não gosta. Ah, dois brasileiros lutando, fica dividido. Eu gosto, meu irmão, que é um, às vezes é um xingando o outro também, é bom que aumenta o engajamento. Meu irmão, lutinha na medida, divertida. Próxima luta, Robocop versus Fofinho. Ó, o Fofinho tá lá no topo do ranking, pegou o Sean Strickland, levou fumo. O Robocop pegou um cara que tava de fora do ranking, ele já é ranqueado, né, 13º, pegou um cara de fora do ranking, nocauteou brutalmente. Nada mais justo agora, então, do que uma luta mais acima do ranking pro Robocop. E quem melhor do que o Fofinho, que vai precisar de uma luta de recuperação, né? Não vai pegar o top 1, top 2, top 3 da categoria. E, meu irmão, vou falar nessa luta aqui, rapaziada. Ó, uma coisa interessante. Quando eu analiso uma luta, quando eu vejo quem vai ganhar, quem vai perder, o que eu penso? Além do confronto de estilos, né? Eu analiso o estilo de um, vejo se encaixa com o estilo do outro. Mas uma coisa que eu olho, e que poucas pessoas reparam, é o seguinte. Como e onde que esse cara treina? Porque, por exemplo, o Robocop, ele é um grande wrestler? Não, ele não é um grande wrestler. Ele é faixa preta de jiu-jitsu, ele é muito bom em pé, é um cara que se apaixonou pela trocação, mas ele não tem um grande wrestling. Dito isso, ele treina na Kill Cliff. Cara, o que mais tem na Kill Cliff é material humano de qualidade e uma estrutura de qualidade para ele fazer um camping de wrestling ferrado. Então, se essa luta aí acontecer, cara, o Fofinho vai fazer o quê? O Fofinho vai ficar bonzão no striking pra nocautear em pé o Robocop? Claro que não. O Fofinho vai fazer o que ele sabe fazer, que é wrestling. E já do lado do Robocop, meu irmão, ele vai fazer um camping perfeito pra essa luta aí, que é o quê? Treinar muito a defesa de queda. Ele conseguindo treinar e fechar um pouquinho o gap que tem entre eles dois no quesito wrestling, treinando uma boa defesa de queda, né? Podendo, né? Primeiro que a defesa de queda começa na movimentação. Ele com uma movimentação melhorzinha, porque ele fica muito plantado, mas defendendo bem as quedas, meu irmão, vai ser uma luta unidimensional. Essa luta aqui em pé não é competitiva. Se essa luta aí acontecer, Robocop brutaliza o Fofinho Hernandes. Que, como eu já falei, cara, não tem nada de especial. Eu confesso que eu tenho um pouco de má vontade com o Fofinho, tá, rapaziada? Ele tem um ótimo gás, tá? Só que assim, gás sozinho não vence luta, rapaziada. E a trocação dele é porca, tem nada demais, é jab direto, muito mal e porcamente. E o wrestling dele ele sabe fazer direitinho. Mas como eu falei, também não é nada de outro mundo. O Gregory Rodrigues, pra mim, tem totais condições de evitar o jogo de wrestling do Fofinho. E uma vez que foi evitado o jogo de wrestling do cara, não vai sobrar nada. O striking dessa luta aí vai ser algo completamente protocolar. Se essa luta aí acontecer, ó, você viu aqui primeiro, tá? E essa luta aqui tem grande chance de sair do papel. Hoje é dia 9 de março. Se essa luta aqui acontecer, você viu aqui primeiro. Gregory Robocop vai brutalizar o Fofinho. Próxima luta, Michael Johnson contra King Green. Rapaziada, esse tipo de luta aí é um tipo de luta que o UFC não costuma muito fazer, né? Que é colocar dois veteranos, dois caras contemporâneos pra lutar um contra o outro.
Mas como Drew Dober contra Michael Johnson já foi esse tipo de luta, eu achei uma luta que eu achei maneiro. Pô, dois caras cascudos já, com a idade já mais avançada, lutando entre si. Cara, tomara que o UFC continue nessa pegada aí, né? Porque é legal a gente ver, pô, a passagem de bastão e tal, é maneiro, mas às vezes é até meio cruel, né? E muitas das vezes é uma lenda que tá perdendo pra um cara que não vai chegar a lugar nenhum também. No caso do Bob Green, ele já mandou bem, casaram ele com um novinho lá, com o tal do Zé Huber. Pô, o Bob Green nocauteou, tirou onda, tirou o moleque pra nada, provou que o moleque não tava no nível né, mais alto da categoria. E agora, pô, nada mais justo que colocar o cara contra um contemporâneo dele, né? Vai casar aí dois contemporâneos, Michael Johnson, Bob Green, luta divertidíssima, dois strikers. Cara, posso falar, pelo momento, eu dou uma vantagem pro Bob Green. Mas assim, é uma luta bem parelha, tá? Os caras se equivalem no striking. Os dois têm estilos diferentes de striking, mas em questão de qualidade, eu acho que eles se equivalem. Cara, luta divertida, na medida, dois contemporâneos. Pode ser que aconteça, né? Eu não sei. Eu acho que vai rolar, de novo, passagem de bastão, tá? Vão casar Michael Johnson com algum novinho aí subindo, King Green também com algum moleque mais novo. Mas, se o UFC quiser dar essa colher de chá pra eles dois, tá em uma luta que faz muito sentido e que com certeza ia agradar muitos fãs. Michael Johnson versus King Green. Próxima luta, o Drew Dober que nocauteou o Michael Johnson, pegando agora Jalin Turner, o Tarântula. Ó, a gente sabe... Galera, eu não vou mais ficar fazendo aquela piada que o Drew Dober só vence cara negro, né? Porque todos os caras pretos que ele pegou no UFC ele venceu nocauteando, caramba, 4. Mas antes dessa luta aqui com o Michael Johnson, cara, teve uma câmera, né, que filmou, não sei se era pro Embedded, sei lá, mas o UFC filmou ele indo lá conversar com o Michael Johnson, falando, né, falou, pô, cara, valeu lá por ter me defendido e tal, porque a galera fica fazendo piada, né, deu lutando contra caras negros e tal, pô, só que isso é chato, eu não gosto disso, porque a minha sobrinha vai pra escola e o nego na escola fica perguntando pra minha sobrinha, teu tio é racista? Mano, eu fiquei com pena do cara, porque o cara é tão gente boa, rapaziada. O Drew Dober é um cara muito maneiro, tá ligado? E ele não gosta das piadas, né? Então vamos parar de fazer essas piadas com ele. Dito isso, vamos casar ele com outro cara preto, que é o Jalin Turner. Só que assim, é uma luta mais difícil, tá? Confronto de estilos interessantíssimo, porque o Drew Dober é um cara mais parrudo, mais atarracado, mais baixinho. E o Tarântula é um cara altão, longilíneo pra caramba, magrelo, envergadura, meu irmão. Tamanho da rua, 3 km de envergadura. Cara, luta muito, muito, muito interessante. E o Tarântula, que é meio malucão, né? O cara já aposentou, já voltou, já aposentou de novo, já voltou de novo. Na última luta ele mandou muito bem contra o Edson Barbosa, conseguiu nocautear, tirou o Edson pra nada. Meu irmão, essa luta aí tem tudo pra pegar fogo, tá? Pode rolar um grappling por via do Tarântula, que o cara ele tem algumas finalizações no cartel? Até pode, mas acho difícil, tá? Acho que ele vai fazer valer da envergadura dele, vai ficar na distância. O Drew Dober vai cortar um dobrado pra poder encurtar a distância. Então, mano, confronto de estilos muito maneiro, luta irada. Próxima luta, Cody Garbrandt versus Alexandre Topuria. E essa luta aqui, rapaziada, pode até ser um pouquinho de sacanagem com o Cody Garbrandt, tá? Mas, ó, pensa o seguinte, o Cody Garbrandt, ele é um ex-campeão. Ou seja, ele ganha bolsa de ex-campeão. Ao mesmo tempo, o cara, mesmo vencendo, mesmo nas vitórias, o cara não tá performando legal. E ele não tá fazendo aquelas lutas empolgantes, né? Aquelas lutas que enchem os olhos. E, cara, em época de Paramount, o UFC, ele tá muito sem leme, rapaziada. Tá muito sem quais, tá muito sem firula. Os caras tão cortando mesmo. Um monte de gente aí que mesmo vencendo é demitida e também não tem o contrato renovado, né? Que foi aquele caso daquele russo lá, do Renat Fakhretdinov. Foi o caso do Malhadinho, pô, que venceu, foi demitido. Cara, eu não me surpreenderia se nego só demitisse o Cody Garbrandt, tá? Não sei como é que tá a situação contratual dele, se ele já tá na última luta ou não. Mas é o seguinte, vamos supor que o UFC vai dar mais uma chance pra ele. Cara, põe ele contra o Topuria. Porque ele vai ter a chance de roubar o hype do Topuria. Ó, vamos ver que ele performa muito bem e, sei lá, nocauteia o Topuria. Cara, ele vai voltar pra coluna do hype. O nego vai hypar o Cody Garbrandt, porque ele tem fã na internet. A galera gosta dele. O que tá faltando é ele entregar boas performances, né? E se ele perder pro Topuria, já vai ser mais uma vitória, né? Pro Alexandre Topuria. E, meu irmão, vai ser tchau e benção. Então, essa luta aqui é uma luta de tudo ou nada pro Cody Garbrandt. Ou o cara vai ressurgir das cinzas igual a Fênix, ou, meu irmão, vai virar Uber, vai entregar comida lá nos Estados Unidos, vai fazer outra coisa da vida. Porque Alexandre Topuria definitivamente não é uma luta fácil. Mas é isso daí, mano. É um tudo ou nada, vai ou racha pro Cody Garbrandt. Próxima luta, Rob Font versus Said Nurmagomedov. Dois caras muito decentes, mas que nenhum dos dois tá vindo em boa fase. Inclusive, o Rob Font já tá meio velho, 38 anos. Então, meu irmão, essa luta aí é o tipo de luta que eu gosto. Dois caras que já estão com a corda no pescoço, dois caras vindo de derrota. O Said tá vindo de 2 derrotas seguidas. Então, os dois vão querer mostrar serviço, vão vir com sangue no olho, porque o emprego tá na linha. Meu irmão, quem ganhar, quem perder aí também, tanto faz. Nenhum dos dois vai chegar muito longe mesmo. Mas vai ser uma luta divertida, tá? Confronto de estilos maneiro. O Rob Font o melhor na mão. O Said Nurmagomedov chuta bastante. Tem um jogo de grappling enjoado. Cara, lutinha na medida aí. E os dois vão, de novo, os dois vão vir com sangue no olho. Vão ter que mostrar serviço.
Quem perder vai ter que dar uma passadinha no RH, provavelmente. Próxima luta, Chiwiwis versus Daiko. Rapaziada, mais um casamento estilo troca de bastão. O Chiwiwis conseguiu entrar no ranking, agora que ele venceu o Rob Font. O Rob Font era 13º. Ele conseguiu vencer o Rob Font. Provavelmente vai roubar o lugar do Rob Font no ranking, né? E o Daiko, ele é 6º do ranking. Então, meu irmão, ele já vai entrar no top 10, quase beirando lá o top 5. Cara, luta muito boa, na medida. Querendo ou não, rapaziada, o Davidson vai precisar dar uns passos atrás, tá? Eu não acredito mais em disputa de cinturão pro Davidson. Ele não tem performado muito bem. Até na vitória dele lá contra a Montel Jackson, foi uma vitória, assim, bem modorrenta. Não mandou bem. Tudo bem que ele pegou cara muito duro depois, né? Pô, a última luta dele foi contra o Umar. Não viu a cor da bola e agora ele vai ter que pegar um cara mais lá pra trás. E ninguém melhor do que o próprio Raul Rosa Jr., que também vai ter uma ótima oportunidade de ser, assim, catapultado. Porque o cara pegou o 13º, vai lutar com o 6º da categoria. E se ele vencer do Davidson, meu irmão, que é uma luta acessível pra ele, vamos lembrar que o Davidson não tá mais encontrando aquela mão. Defesa de queda dele também já não tá mais lá essas coisas. Então eu encaro sim o Raul Rosa Jr. como favorito. E se o moleque vencer, meu irmão, aí já é luta de top 3 pra ele. Já pode casar ele contra o Mado Magomedov da vida, contra o Shannon O'Malley da vida, ou então contra o Merab da vida. E o moleque só tem 21 anos, hein, rapaziada? 21 anos contra 38 anos do Daiko. Engraçado que o Daiko tem a mesma idade do Rob Font, né? O moleque tá colecionando vovô. Se ele pegar outro vovô de novo, vão falar que ele teve um caminho facilitado. Mas tá aí, uma lutinha muito irada e um ex-campeão pra ele colocar no cartel, né? Vai ter a chance de lutar com um ex-campeão do mundo, Raul Rosa Jr. Próxima luta, e dessa vez valendo o cinturão do mais esquisito do UFC, Renier de Ridder versus Dricus du Plessis. Rapaziada, o que aconteceu com o Dricus du Plessis, hein? O cara tá meio sumido, não aparece mais na mídia. Eu lembro que antigamente ele até falava umas merdas de vez em quando, aparecia mesmo sem luta marcada. O maluco foi debulhado pelo Chimaev e sumiu. E pior que eu não sei se ele tá lesionado, se tá fazendo alguma coisa, rapaziada, não sei. Deixa aí nos comentários se tu sabe por onde anda o Dricus du Plessis. Bom, dito isso, o cara vai ter que voltar a lutar, né? Não se aposentou, vai ter que voltar a lutar. Pode casar ele aí com outro esquisitão, Renier de Ridder. E o que vai ser dessa luta aí, rapaziada? Não faço a mínima ideia. Não sei. Os dois caras muito esquisitos, nada ortodoxo. O Dricus du Plessis, eu acho que ele ainda é mais esquisito, né, cara? Porque o cara tem grappling, o cara tem striking, o cara tem gás. Mas é tudo muito bizarro, rapaziada. Essa luta aqui eu só tenho uma certeza, vai ser muito engraçada. Os dois lutam muito feio, muito feio, muito feio. Mas vai ser muito engraçado assistir esses caras lutando. O favoritismo aqui é do Dricus du Plessis, né? Eu não vejo ele caindo numa finalização do Renier de Ridder. Provavelmente é uma luta que se desenrolaria em pé, mas o meu prognóstico dessa luta aí seria um Dricus du Plessis ganhando numa decisão, ou então até mesmo num ground and pound, talvez. Não sei se ele queria ficar no chão com o Renier de Ridder. Mas provavelmente uma decisão, ou então um nocaute em pé mesmo pro Dricus du Plessis. Porque o striking do Renier de Ridder não é só estranho, é ruim. Agora o striking do du Plessis é estranho, mas é bom, entendeu? É eficiente. Então eu acho o du Plessis um pouquinho mais decente, o lutador mais completo e mais decente do que o Renier de Ridder. Só que assim, de novo, os dois vindo de derrota, o Renier de Ridder vindo de 2 derrotas, vão ter que mostrar serviço, vão ter que vir com sangue no olho, e é esse tipo de luta que eu gosto, mano. Quando os caras estão com a corda no pescoço, lutando pela vida. É isso que eu gosto. Com certeza ia ser uma luta muito engraçada. Próxima luta, Caio Borralho contra o vencedor de Israel Adesanya e Joe Pyfer. Bom, o Caio Borralho conseguiu se recuperar da derrota dele pro Imavov, venceu bem o Renier de Ridder, e agora, rapaziada, é real que não tem tanta opção pra ele assim. Eu até abri o ranking do peso médio aqui, ó. Tá aqui, ó, campeão Khamzat Chimaev. E olha só, cadê o Caio Borralho? Ele tá em 7º da categoria. Ele perdeu pro número 2, Imavov. Cara, pode ser que o Sean Strickland provavelmente vai lutar com o campeão Khamzat Chimaev. E, cara, pra ele, o que ia sobrar? Um fofinho, de repente? Pra mim, não, porque ele não ia mover muito no ranking, né? É o cara que tá ali logo acima dele. Pô, Brandon Allen, de repente, número 4 do ranking, pode até ser uma luta interessante. Só que eles já lutaram, né? Cara, eu prefiro ver, eu acho uma luta muito mais empolgante, muito mais interessante. O vencedor de Adesanya e Joe Pyfer, por quê? O Joe Pyfer vai ser catapultado se ele vencer do Adesanya. O cara tá lá em 14º. O Adesanya tá em 5º. Então o cara provavelmente ia roubar o lugar do Adesanya, né? Então o Caio Borralho do 7º ia lutar com o 5º do ranking, o que faz algum sentido, né? Pelo menos não é o cara que tá logo acima dele. E se fosse o Adesanya ia se manter em 5º lugar, e de quebra ele ia conseguir lutar com o ex-campeão, ia ter a chance de colocar um ex-campeão no cartel dele. E dada a fase, né, do Adesanya, cara, o momento de vencer o Adesanya é agora, tá? O cara já não tá mais no auge, o momento do Caio vencer o Adesanya é agora. São duas lutas que eu vejo que o Caio tem chance sim de vencer. O moleque é muito inteligente, muito competente. E pode ser que essa luta aconteça. Agora, o mais provável, cara, é que casem ele com o Brandon Allen da vida mesmo, tá? Eu acho que essa luta aí vai acontecer. Mas se fosse eu, o matchmaker, né, na minha opinião, essa aqui é uma luta muito mais interessante. Caio Borralho contra o vencedor
de Joe Pyfer e Israel Adesanya. Próxima luta, Max Holloway contra Benoit Saint-Denis. E essa luta aqui, rapaziada, é o seguinte. Eu não sei o que o UFC vai querer fazer com o Max Holloway. Porque assim, ele virar campeão de novo a essa altura do campeonato vai ser bem difícil. Dito isso, eu também não sei se é interessante pro UFC, dado que o Holloway custa bastante, ficar colocando ele contra caras que ele vai vencer, tipo o Dan Hooker da vida, ficar arranjando umas carne assada pro Holloway vencer. Tipo assim, o que o UFC ganharia com isso? Seriam lutas divertidas? Pô, um Max Holloway contra um Dan Hooker? Seria. E é uma luta bem vencível pro Max Holloway? Sim. Dito isso, cara, é muito provavelmente que o UFC siga o padrão dele de colocar caras veteranos que já passaram do auge pra pegar moleques mais novos. E todo mundo que é mais novo, pô, Arman Tsarukyan, Benoit Saint-Denis, cara, os moleques são grappler. E todo mundo já viu como é que o Max Holloway se desenrola contra um grappler, né? Então, Arman Tsarukyan, com certeza, o Arman Tsarukyan seria favorito. Meu dinheiro estaria em Arman Tsarukyan. Max Holloway contra Benoit Saint-Denis é uma luta mais parelha, tá? Porque, na minha opinião, o Benoit Saint-Denis não é tão bom o grappler contra o Tsarukyan. E em pé, o favoritismo seria com certeza do Max Holloway. Pode ser do interesse do UFC de manter o Max Holloway na coluna de vitória. Porque vamos lembrar, rapaziada, não tem nenhum americano campeão do UFC hoje e não tem nenhum americano, tipo assim, mandando bem, fan favorite. Ninguém. O cara mais famoso, o americano mais popular hoje no UFC é justamente o Max Holloway. Só que a situação dele tá complicada, rapaziada. O cara tá muito inconsistente, tá perdendo, tá ganhando. Perdeu o cinturão agora pro Charles do Bronx. E não tem muita luta fácil pra ele. Beleza, só se, mano, pensarem umas lutas boas. Tipo assim, Dan Hooker, sei lá, Renato Moicano, outros caras mais velhos. Só que aí vai entrar em conflito com o interesse do UFC de colocar a rapaziada mais velha contra a galera mais nova. Então, cara, não sei o que vão fazer com ele. Podem ser também que surja aí um Conor McGregor, de repente, né? Uma luta que com certeza o Max Holloway ia adorar. Ia ser pro McGregor uma luta melhor do que contra o Charles do Bronx, por exemplo, porque o Charles, mano, acabou de amarrar o Max Holloway. Pra ele amarrar o McGregor são 2 palitos. Então o McGregor ficou falando que vence os dois. Aí o Charlie ganhou, falou que vence o Charlie também. Mas é uma luta que faria sentido e é uma luta que seria competitiva. Mas, de novo, o que o UFC ganharia com isso? O McGregor vamos supor que o Max Holloway lute com o McGregor e vença o McGregor. Pô, o McGregor, meu irmão, 10 anos parado, mais uma derrota no cartel, ia perder popularidade. O Max Holloway, beleza, não ia ficar tão mais popular assim, porque, mano, quem conhece o Max Holloway já é fã do cara, tá ligado? Ele não ia dobrar de tamanho essa altura do campeonato. Provavelmente já ia aposentar também depois, porque ele não tem mais muito tempo de carreira. E acabou. Sendo que ele poderia lutar contra um Benoit Saint-Denis da vida e engordar o pato, engordar um próximo lutador, né, que vai durar muito mais tempo no UFC, que vai seguir carreira no UFC, e o UFC ia aproveitar a imagem desse cara que lutou contra uma lenda que é o Max Holloway. Então, de novo, cara, tem todo um conflito de interesse, vai depender muito da benevolência do UFC, o que o UFC vai querer pro Max Holloway, se vão querer fazer ele de escada, ou se vão querer continuar engordando o pato, mas a troco de nada, sendo que esse cara aqui pode parar de lutar daqui a pouco. Cara, não sei. Mas o mais provável que seja é justamente seguir o padrão, casar ele contra um moleque mais novo, que é justamente o caso do Benoit Saint-Denis. E é uma luta muito dura, tá? Então foi a luta que eu casei. Max Holloway contra Benoit Saint-Denis. E a próxima luta, Charles do Bronx, será contra... Próximo vídeo. É isso aí, rapaziada. Não vou falar do Charles do Bronx aqui nesse vídeo, porque eu gosto muito do Charlinho. Ele merece um vídeo exclusivo pra ele e vou soltar esse vídeo amanhã. Ou amanhã ou hoje também, não sei. Mas enfim, fica pro próximo vídeo. Bom, o que tu achou aqui do casamento? Falei muito? Acharam os casamentos muito bom? Muito ruim? Deixe seu comentário aqui. No início do vídeo eu falei pra você comentar qualquer merda só pra aumentar o engajamento. Agora não comenta qualquer merda não. Comenta a sua opinião, o que você achou dos casamentos e quais casamentos você marcaria, tá? Porque com certeza você vai discordar de algum ou outro. Então comenta aqui qual é o seu matchmaking pós o UFC 326. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito, dá um like aqui nesse vídeo, valeu, falou e até mais.